Salve, camaradas! Estamos aqui para mais uma aula do nosso primeiro módulo do curso básico do Sistema Nacional de Formação Política do PCBR. Hoje a gente vai abordar um pouco alguns temas de estratégia e tática, especialmente o reformismo, o reboquismo e o etapismo. Muitos ismos para a gente poder debater, né? E de partida, acho que é importante também dizer uma coisa, né? Que para a tradição marxista, sempre que a gente fala de algum ismo, né? E isso também acontece, por exemplo, no caso do espontaneísmo, do burocratismo, enfim, né? Desses adjetivos que caracterizam desvios, em especial do movimento operário, é necessário um cuidado muito grande para a gente não confundir o fenômeno com o excesso dele, né? Então é muito comum dar o exemplo do espontaneísmo, né? A gente vê algumas críticas, às vezes, que são burocráticas e confundem o espontaneísmo, que é a tendência política a supervalorizar a espontaneidade das massas e se arrastar atrás dela, e a espontaneidade, né? A espontaneidade das massas é um fenômeno da vida política inevitável, né? E inclusive progressivo, né? É a partir das explosões espontâneas da massa que o movimento, via de regra, se alça a um patamar superior. Então a gente fazer a crítica do espontaneísmo, da idealização da espontaneidade, não significa negar a importância da espontaneidade, né? Mesma coisa quando a gente fala de identitarismo, né? E que não significa negar a existência de identidades, né? E a mesma coisa quando a gente fala em reformismo, né? É muito comum um desvio de esquerda no movimento comunista de considerar que qualquer luta por reformas é reformismo, né? E, enfim, acho que é um primeiro aspecto que a gente precisa saber diferenciar, né? Para pensar a abordagem marxista diante da luta por reformas, né? Mas vou dar um passo atrás antes, porque para a gente pensar esses desvios, né, que a gente vai abordar hoje, a gente necessariamente precisa antes entender o que é estratégia e o que é tática, né? Quando a gente fala de estratégia e tática, a gente está mobilizando dois conceitos da teoria militar, né? Em especial a partir do Clausewitz, né, que é um teórico alemão, né, prussiano, que escreve Da Guerra, um livro bem famoso, né, pioneiro aí na teorização científico teórica, né, sobre a questão militar. Clausewitz estabelece uma diferenciação que vai marcar a leitura do Marx, né, sobre o tema, do Engels e depois do Lenin, né, e de toda a tradição do movimento comunista. Então, o Clausewitz faz uma diferenciação entre a estratégia e a tática, né, que é da ordem da diferença entre a guerra e a batalha, né? Então, a estratégia significa a coordenação das múltiplas batalhas para a realização dos objetivos finais da guerra, né? Enquanto a tática diz respeito ao planejamento mais de cada batalha concretamente considerada, né? Já que na tradição política brasileira a gente costuma usar a metáfora de futebol, né? A estratégia é a coordenação das várias táticas que nos vários jogos distintos se adota, né? Em cada jogo, concretamente, faz uma escalação, bota o time, conhecendo outro time, mas tudo isso dentro de um planejamento geral, cujo objetivo estratégico é ganhar o campeonato, né? Então, quando a gente está falando de objetivos estratégicos e de estratégia, a gente está dizendo respeito a essa ordem do objetivo final, né? E, portanto, em política revolucionária, quando a gente fala em estratégia, a gente está falando de uma definição a partir das condições concretas, né, da formação social dada, das correlações de classe, de qual é o objetivo revolucionário do movimento, né? Isso porque, por muito tempo, houve uma polêmica, né, dentro do movimento operário, e ela é tão mais comum quanto mais para trás na história a gente vai, sobre o caráter da revolução, né, o objetivo estratégico da revolução proletária. Porque já a partir de 1848, né, se a gente pegar um breve panorama dos primeiros décadas, século do capitalismo, né,
A gente tem um processo pelo qual a classe burguesa vai se tornando classe dominante já economicamente, né, ainda dentro do feudalismo, já vai concentrando capitais, já vai endividando as coroas, já vai, enfim, né, produzindo as condições econômicas da sua dominação, e a partir de algum momento, né, a classe burguesa derruba a nobreza e assume o poder político, né? Na Inglaterra a gente tem isso através da chamada Revolução Gloriosa, né? Depois a gente tem o paradigma tanto da Revolução Francesa quanto da Guerra de Independência dos Estados Unidos, né? E posteriormente a Guerra Civil contra a escravidão. E aí a gente está falando, né, de uma luta que evidentemente não é uma luta só da burguesia, né? Uma luta na qual a burguesia, via de regra, se apoia sobre a massa trabalhadora, camponesa, proletariado nascente, né, que se rebela contra as monarquias, e a burguesia surfa essa onda assumindo o poder político, né? Mas o que o Marx começa já a notar a partir de 1848, né, quando a gente vai ter a onda da chamada Primavera dos Povos, né, uma onda revolucionária que varre a Europa continental, né, e na própria Inglaterra é o momento em que o movimento operário está ganhando sua robustez, né, então o movimento cartista começa a organizar grandes greves exigindo a redução da jornada de trabalho para 10 horas, direitos políticos mínimos para os trabalhadores e etc, né? Então, mesmo na Inglaterra, para além da Europa continental, essa reverberação política chega. A gente já vai ver um quadro que já na altura de 1850 o Marx vai diagnosticar, que é um quadro da perda do potencial revolucionário da burguesia, né? Porque nessa altura da história, a massa proletária já começou a se diferenciar politicamente da burguesia. Ela não é só mais uma parte da massa amorfa do tal do terceiro estado que segue a burguesia para derrubar a nobreza, né? O proletariado passa, a partir de 1848, a aparecer como uma força independente, em especial na França, né? E com isso, figurar como uma força ameaçadora da ordem para a própria burguesia, né? Então o que o Marx vai notar no balanço da derrota da Primavera dos Povos é que a própria burguesia não tem mais interesse em que o processo revolucionário mobilize as massas, né, e leve até o fim a derrubada dos antigos regimes. Para a burguesia se torna muito mais interessante, com base nessa pressão da massa, forçar os antigos regimes a fazerem concessões parciais em favor do capitalismo nascente e do poder político da burguesia, né? Com isso se adequarem a essa velha estrutura, né? Mas com ela garantindo a força repressiva do Estado contra uma massa que, se organizar demais, pode querer mais ainda, pode acabar querendo os meios de produção, né? Então Marx percebe que a partir de 1848 a burguesia se torna uma classe reacionária, não mais uma classe revolucionária, né? E começa a surgir um debate no movimento operário, então, sobre os objetivos do proletariado nessas revoluções, né? Em especial nos países da Europa mais agrários, nos países da Europa onde ainda predomina uma superestrutura feudal, né? Então um poder político baseado na nobreza, na classe dos proprietários nobres de terras, né? E o movimento comunista, Marx, o Engels e na esteira deles o Lenin, vai traçar uma definição estratégica que diz respeito à ideia de que o proletariado pode e deve ser a força dinâmica dessas revoluções, mas sem se enganar sobre o caráter dessas revoluções. São revoluções que são produto das contradições entre o modo de produção capitalista que está em amadurecimento e consolidação e uma velha superestrutura feudal que ainda permanece, que precisa ser derrubada. E que é possível o proletariado levar essa revolução mais ou menos longe, né? Ser derrotado no curso da revolução e com isso, né, a revolução ser traída pela burguesia mais cedo. O Lenin vai inclusive falar mais para frente, né, de uma revolução do tipo de 1789 ou do tipo de 1848, ou seja, né, uma revolução como a francesa, onde a massa com seu terror levou até o fim a revolução burguesa, né, ou uma revolução do tipo da alemã, onde os Junkers, né, a nobreza burguesada, vai se aliar ao antigo poder, né, e vai reprimir a revolução e poucos avanços políticos e econômicos vão ser obtidos, né. Isso já ajuda a gente a entender um pouco do ponto de vista dos dilemas estratégicos, né, que a gente vai debater um pouco mais para frente, mas que existe uma quadra histórica muito distinta, né,
na época em que o Marx e o Engels estão debatendo e o Lenin estão debatendo, né, haviam poucos países, mesmo na Europa, onde a burguesia já havia se alçado ao poder e derrubado as monarquias, ainda mais na época do Marx e do Engels, né? E que, portanto, o objetivo estratégico da revolução é o que o Lenin depois vai chamar de revolução democrática, ou ditadura democrática do proletariado e do campesinato, né? É uma aliança de classe entre o proletariado e o campesinato entendido como uma classe que tem interesses de proprietários, né? Interesses numa reforma agrária que produza um mercado interno de massas, que produza uma massa de proprietários agrários para desenvolver o capitalismo no campo, superando aquela produção feudal que ainda predominava mais ou menos no campo, né? Já surgem polêmicas nessa época, como a gente vai ver mais para frente, com o próprio Trotsky defendendo em 1905 contra o Lenin a ideia da tal da revolução permanente, que a revolução ali já era socialista, porque imediatamente já se desdobraria nisso, né? A gente vai poder debater um pouquinho isso mais para frente. Mas eu queria dar um pouco esse panorama para a gente entender como boa parte dos debates que a gente vai ver são marcados por uma compreensão estratégica que é diferente da nossa. E aí a gente vai chegar um pouco no porquê disso mais para frente, né? Primeiro vamos falar então um pouco sobre o reformismo, né? É importante entender que, e o Marx vai dizer isso, depois o Kautsky vai aprofundar, e o Lenin, no Que Fazer, aprofunda de vez nessa tese, né, sobre o fato de que o movimento socialista e o movimento operário não nascerem juntos, e nem na mesma classe, né? O movimento operário, que vai ter sua primeira expressão, né, claro, no ludismo, né, nos trabalhadores quebrando máquinas, então explosões espontâneas grevistas e de destruição das máquinas que tiram o emprego dos trabalhadores, etc., mas ele vai começar a amadurecer, em especial nos anos 30, 40 de 1800, no tal do movimento cartista na Inglaterra, né? Que era um movimento baseado numa carta de direitos que ele exigia do parlamento, então sufrágio universal, o direito dos deputados terem seus próprios salários, porque o deputado operário teria que se afastar do trabalho caso fosse eleito, o direito, enfim, direitos econômicos, direitos políticos de uma série de ordens, né? Direito de organização, direito de greve, enfim. O cartismo reivindicou muitas coisas, conseguiu algumas, né? Mas ele nasce com um viés de uma luta por reformas, né? Não era uma pretensão do movimento cartista a ideia de que os trabalhadores devem se organizar como um poder político independente, derrubar o poder existente e estabelecer o seu, né? Por outro lado, o tal do movimento socialista, ele nasce, embora muitas vezes com expressões mais radicais, mas não tão distante também dessa ideia de reforma, né? Porque principalmente o que vai ficar conhecido como socialismo utópico, né? Então Owen, o Fourier, o Saint-Simon eram melhoradores da sociedade de gabinete, né? O Marx vai brincar. Então eles olhavam para os problemas da sociedade capitalista nascente, formulavam sociedades ideais na sua cabeça, né? A fábrica cooperativa perfeita, os falancérios, né? Que seriam as fazendas comunitárias, onde toda a vida seria coletiva, né? Etc, etc. E partiam da ideia de que então era preciso criar esses embriões de sociedade através, né, de cooperativas, de iniciativas pontuais, e através do trabalho educativo e mostrando para as pessoas que isso era melhor, para gradativamente os trabalhadores irem adotando essas novas formas, né? Então também mesmo esse movimento socialista que aponta, né, para os problemas da sociedade capitalista e para um horizonte de uma sociedade organizada em torno da classe trabalhadora, não se coloca objetivos políticos revolucionários, né? Inclusive se afasta da luta política, né, no sentido da disputa do Estado, da luta pelo Estado, seja eleitoral, seja revolucionária, né? Vai ser a partir do marxismo, né, na verdade, que essa fusão entre movimento operário e teoria socialista vai se realizar pela primeira vez. Que pela primeira vez a tal da teoria socialista vai olhar para a classe operária e entender que é a auto-organização dela, enquanto classe dirigente, que viabiliza por meio de uma revolução que expropria os meios de produção a reorganização socialista da sociedade, né? No entanto, já no bojo do próprio marxismo, né, cada vez mais começa a surgir uma divergência, em especial em torno das eleições, né, e do significado político da atuação parlamentar, né? Então já conforme Marx morto, né, e Engels no fim da vida, a social-democracia alemã
vai se consolidando, vai conseguindo avanços nas eleições ano após ano e consolidando seu poder, sua influência no parlamento, né? Até que um ponto em que alguns setores do sindicalismo social-democrata, alguns intelectuais, né, o mais proeminente deles é o Bernstein, vão começar a rever a teoria marxista, né, o que ficou conhecido como revisionismo. Principalmente com base em distorções, né? Quem quiser conhecer melhor o debate afino, recomendo a leitura aí do Reforma ou Revolução, da Rosa Luxemburgo, que é uma polêmica aberta com o Bernstein, né? Mas o Bernstein vai dizer, olha, a sociedade capitalista já está cavando sua própria cova, porque como os trabalhadores estão crescendo, são uma maioria social, né? E com o peso da maioria trabalhadora, a social-democracia ganha cada vez mais espaço no parlamento. Por outro lado, o próprio desenvolvimento do capitalismo, olha, as sociedades por ações, elas indicam que o capitalismo não só se concentra, ele também distribui a propriedade. Olha, as cooperativas de consumo que os trabalhadores têm criado, como apontam já dentro do capitalismo para outras formas de sociabilidade. Então Bernstein vai tentar, a partir de um ponto de vista pseudo-marxista, justificar que todas as formulações tático-estratégicas do marxismo estavam incorretas, porque o capitalismo mudou. Olha, as crises não são crises finais fatais, o capitalismo tem se recuperado delas, né? Portanto, o único caminho para a classe trabalhadora é ir usando sua maioria social para ir ganhando cada vez mais espaço no parlamento para poder aprovar reformas que vão cada vez mais transitar a sociedade em direção ao socialismo, né? Essa é, por excelência, a ideia do reformismo, né? Evidentemente, é um reformismo de corte socialista, né? A gente pode falar em um reformismo que não tem um horizonte socialista, né? A gente pode falar de uma ilusão de que por meio de reformas é possível remodelar a sociedade e produzir o socialismo, ou simplesmente, né, falar de um tipo de reformismo, isso também é bem presente, né, na América Latina, no mundo inteiro, de um reformismo que nem pretende, com as reformas, muito chegar no socialismo. Pretende apenas produzir um capitalismo um pouco menos bárbaro, um pouco menos exploratório, garantir mínimas garantias para os trabalhadores, etc., né? Vale a pena destacar que essa tendência ao reformismo, né, ela é uma tendência um pouco espontânea do movimento operário. Ela não é uma tendência que é só produto da ideologia que os reformistas difundem entre as massas. Veja, o Marx é muito categórico quando debate os sindicatos, né, e a gente já debateu isso em outra aula, em apontar o fato de que o sindicalismo, por mais que ele represente um passo à frente na condição de organização, de consciência e de luta da classe trabalhadora, ele é uma forma limitada de ação. O trabalhador na luta sindical está lutando para ter um pouco mais de salário esse ano, né? Para ter um pouco melhores condições de trabalho esse ano, né? A luta imediatamente sempre emerge, na maior parte dos casos, pelo menos, como uma luta por interesses concretos, palpáveis, imediatamente obtíveis, né? E que é possível conceber essa luta como uma das várias batalhas no grande caminho da guerra de classes pela Revolução Proletária, ou conceber essas lutas como algo em si mesmo. Ah, conquistar isso, pronto, melhorou aqui. Pô, conquista aquilo, pronto, melhorou isso ali, né? Sem a perspectiva de que são várias batalhas que é preciso travar e que essas lutas melhoram, aliviam as condições de vida da classe trabalhadora, aumentam sua autoconfiança nas suas próprias forças, mas não são um fim em si mesmo, né? O reformismo é a corrente política que trata as reformas como um fim em si mesmo, né? Os revolucionários, então, negam as reformas de modo algum, né? Eles tratam as lutas por reformas, e reformas em sentido muito amplo, né? Aqui a gente costuma, pela tradição política brasileira, sempre se referir a reformas de base, reformas estruturais. Mas aí a gente pode botar no conceito aí bem amplo de reformas qualquer política pública, qualquer pequena melhoria, né? A gente está falando reforma no sentido de uma pequena modificação sem mexer nas estruturas fundamentais de como estão divididos os meios de produção e o processo de trabalho, né? Dito isso, também é importante notar que essa tendência espontânea que emerge, né, pelo próprio fato de o movimento operário dar seus primeiros passos lutando pelos interesses imediatos, não pelos futuros, né, que existe uma corrente política dentro, né, desse campo do reformismo que às vezes é reformista sem nem perceber, né? É o tal do economicismo. O economicismo que o Lenin vai designar
tem justamente a ver com o fato, na verdade, né, e o Lenin vai caracterizar como principal exemplo do economicismo, ele vai debater com os economicistas russos e etc., mas ele vai sempre dar como um paradigma dessa limitação economicista o trade unionismo. Né? Trade union em inglês é sindicato, né? União de ofício, por assim dizer. Né? E esse sindicalismo inglês, do cartismo até a época do Lenin, cada vez mais reafirmava esse seu viés reformista, e um viés reformista que cada vez mais, na verdade, abre a mão da luta pelas grandes reformas políticas, legais, e cada vez mais se preocupa com as pequenas reformas concretas das relações de trabalho em cada categoria. Né? Então, o reformismo que, inclusive, abre mão da luta política, diz, olha, essa coisa de política é coisa da burguesia, é uma cilada. Para os trabalhadores, só o que interessa é a luta econômica. É pela luta econômica que eles vão obter melhorias das suas condições de vida, então não temos que perder muito tempo com a política. Né? O Lenin vai chamar essa corrente economicista, né, de uma traição aberta aos interesses da classe operária. Porque se a classe operária só se preocupa com a luta econômica e não com a luta política, ela acaba ficando refém, ficando à mercê da política das classes burguesas e pequeno-burguesas. Né? Não existe vácuo na política, né? Se o proletariado não se organiza para ocupar o espaço da luta política, ele, na hora que tiver uma eleição, na hora que está em debate uma lei no parlamento, etc., etc., vai sempre ficar refém das forças políticas existentes nas instituições burguesas. Né? E daí surge um pouco, a gente introduz um pouco esse conceito de reboquismo, né? Que o Lenin vai cunhar. E a tradução reboquismo é uma tradução um pouco imprecisa, né? O Lenin vai falar em rabismo, ou caudatarismo, né? É uma imagem bem gráfica relacionada com a cauda, com o rabo de um animal, né? Mostrando que é um apêndice que se balança atrás, né? E a oposição que o Lenin vai fazer é a classe operária, ela deve estar à frente, à cabeça, na vanguarda da luta, e não a reboque, no rabo, na cauda, assim, arrastada pela burguesia. Né? O reboquismo para nós é uma tradução que pega isso bem, porque tem essa ideia de ser levado, né, tracionado por uma outra força maior. Mas o que basicamente, né, o Lenin quer dizer com isso, e aí talvez dar um passo antes. Já o Marx começa a perceber em 1848, 1850, na Primavera dos Povos, a necessidade dessa independência política da classe trabalhadora. Ele vai recomendar que os trabalhadores lancem seus próprios candidatos, desconfiem da pequena burguesia, porque a pequena burguesia tem interesses em comum com o proletariado, mas interesses mais limitados. Já orienta o proletariado que no curso da própria Revolução Democrática ele precisa da sua independência não só para obter mais avanços, mas para usar depois desses avanços para imediatamente já começar a sua luta pelo socialismo, assim que derrubada a antiga estrutura feudal. Né? Então, para o Marx, e aí na mensagem ao Comitê Central da Liga dos Comunistas ele vai debater um pouco isso, né? O papel do proletariado é levar a revolução o mais longe possível, não se deixar limitar, arrastar, tolher pela pequena burguesia, cujos interesses de classe são mais limitados, mais estreitos, adstritos à sociedade capitalista. Né? Mas é o Lenin que vai dar uma forma madura a esse debate, em especial dá para encontrar isso no livro As Duas Táticas da Social-Democracia na Revolução Democrática. Né? Porque quando estoura a Revolução na Rússia, em 1905, né, a primeira Revolução Russa dura de 1905 a 1907. Né? E aí sobrevém um período de reação, de refluxo, né, do movimento operário. Mas nesses 2 anos, 1905 a 7, o movimento operário se divide com um debate que é sobre qual é a classe dirigente da revolução. Né? E a perspectiva em comum entre todos os debatedores era de um objetivo estratégico democrático. Né? A sociedade russa, naquele momento, não estava madura para o socialismo, não tinha condições, né, seja organizativas, subjetivas do proletariado, sejam objetivas da formação social russa, onde os monopólios ainda não tinham se desenvolvido, onde a maior parte da produção no campo ainda não era capitalista, etc, etc. Né? O Lenin vai concordar, e toda a social-democracia russa, exceto Trotsky, vai concordar, né, que o caráter da Revolução Russa é democrático. Mas aí em diante a divergência começa, porque os mencheviques e a ala direita da social-democracia russa vai defender que, bom, se o caráter da revolução é democrático, então a classe que vai assumir o poder é a burguesia.
E se a classe que vai assumir o poder é a burguesia então deve dirigir a revolução. E se o proletariado for muito ousado, ele vai assustar a burguesia. Então o proletariado precisa adotar uma tática que não assuste a burguesia. Senão a burguesia vai se afastar da revolução, não vai dirigi-la, portanto não vai chegar ao poder numa revolução democrática, né? E o Lenin vai dizer que isso é uma confusão sem fim, né? Uma confusão não só sobre o que significa a partir de 1848 o caráter reacionário da burguesia, mas uma confusão grande com a própria experiência da Revolução Francesa, né? Ele vai notar com muita acidez que na Revolução Francesa o terror, né, foi expressão do movimento político da pequena burguesia e do proletariado, não da grande burguesia, né? O que levou a revolução cada vez mais longe não foi a burguesia que lá atrás estava disposta a se contentar com uma monarquia constitucional, né, e foi sendo empurrada pelo calor dos eventos cada vez mais longe, né? Então, o que o Lenin vai debater é que, na verdade, a classe dirigente da Revolução Democrática, mesmo que essa revolução não leve ao socialismo, e sim a um capitalismo de tipo, né, que ele vai falar de tipo americano, né, um capitalismo não truncado por uma velha superestrutura, por brutal repressão policial, um capitalismo do tipo suíço, com uma liberdade democrática razoavelmente ampla, com voto universal, com um direito ao armamento geral do povo, como era na Suíça, né? O Lenin vai debater que existem essas duas vias, a via americana e a via prussiana, né, de revolução. A via ou francesa ou também Juncker, né? Vai ter algumas formulações que ele vai fazer para debater sobre como, então, o proletariado deve assumir a vanguarda da revolução em vez de ficar a reboque da burguesia, né? Em aliança com o campesinato, constituir uma forma de poder político que ele vai chamar de ditadura democrática do proletariado e do campesinato, e que o Lenin sabe que essa forma de poder político vai, assim que alçar-se ao poder, entrar num novo impasse, né? Num impasse que diz respeito por um lado, né, a burguesia conseguir se organizar, derrubar esse poder e botar o proletariado no seu devido lugar fora do poder político e o capitalismo continuar se desenvolvendo, ou o proletariado conseguir se valer dessa posição sua de direção do processo revolucionário para imediatamente começar a lutar pela revolução socialista, né? E aqui já é um ponto importante para a gente começar o debate sobre o etapismo. Porque vejam, mesmo na época do Lenin, quando ele entendia que o caráter da revolução era democrático, que ainda não era a hora do socialismo, né, o Lenin não vai dizer que precisa primeiro da revolução democrática, daí a revolução democrática por décadas produzirá um capitalismo onde o proletariado se desenvolverá, se difundirá, se organizará, e só depois de muitos anos que a gente vai poder pensar em socialismo. Não, né? O Lenin, se por um lado ele vai criticar a ideia do Trotsky da revolução ininterrupta, né, revolução permanente, e o Lenin vai falar de uma revolução, por outro lado, ininterrupta contra a permanente, né, é porque na essência da divergência está a ideia para o Trotsky de que aquela própria revolução democrática é só uma antessala da revolução socialista. Ora, se será o proletariado e o campesinato que tomará o poder, então quer dizer que a gente já está falando de uma luta pelo poder proletário e, portanto, já é uma luta pelo socialismo. O período ali de democrático da coisa é muito curto. Isso está dado, e se não for para olhar dessa perspectiva, não faz sentido falar em o proletariado dirigir a revolução democrática, né? E o caminho do Lenin é um pouco diferente, de dizer, olha, a certeza é uma, a hipótese é outra, né? A certeza é que apenas com o proletariado à frente, a revolução democrática será bem sucedida. A hipótese é que isso vai criar uma condição muito favorável para imediatamente o proletariado se lançar à luta pelo socialismo. Mas essas duas lutas são etapas diferentes, o Lenin vai dizer, né? Embora ele sempre frise que não existe nenhuma muralha da China, também é a expressão dele, né? Nenhuma muralha da China que separe a revolução democrática da revolução socialista, né? Pois bem, quando a gente fala em etapismo, a gente está dizendo muito respeito a uma ideia que foi predominante na América Latina em especial, mas também em boa parte dos países da África, da Ásia, né, de que todo país precisaria passar por essas duas etapas, né, que primeiro seria necessário promover uma revolução nacional, libertadora, democrática, popular, etc, etc, etc,
né? Que acabasse com o poder das antigas classes dominantes, rompesse com a dependência econômica semicolonial em relação às potências capitalistas, e aí produzisse um processo de desenvolvimento autônomo do capitalismo daqueles países, para só então um proletariado gestado ao longo desse desenvolvimento autônomo poder um dia botar na ordem do dia o socialismo, né? Então já começa uma compreensão muito diferente, né? Mesmo que houvesse um acerto na análise de que o caráter da revolução nesses países ainda era democrático, se estabelecia uma separação muito brutal e absoluta, né? No afã de se contrapor à ideia de revolução permanente do Trotsky, se perdia de vista a ideia do Lenin de que não existe uma muralha da China entre essas duas e que as tarefas do proletariado revolucionário são tarefas democráticas nos países onde é necessário derrubar as nobrezas, derrubar o poder feudal, estabelecer a democracia burguesa, mas que imediatamente ao conquistá-lo, o proletariado já começa a sua luta pelo socialismo. Ele não dá trégua para a burguesia, ele não espera um tempo para ela se recuperar e estabelecer seu poder, né? E aí, enfim, acho que se torna especialmente mais dramático se a gente considerar que o Lenin ainda estava debatendo uma sociedade que, embora o capitalismo já estivesse se desenvolvendo, embora a burguesia tivesse cada vez mais poder e influência sobre o czarismo, né, no caso da Rússia, a superestrutura política ainda consagrava a dominação política de uma classe aristocrata feudal, né? A burguesia não era ainda a classe no poder. Nesse contexto, faz sentido falar duplamente em Revolução Democrática também, porque para o Lenin, a Revolução Democrática, isso a gente perde um pouco de vista, né? A gente fala democrático, então a gente pensa na forma política democrática. O Lenin sempre frisa que para ele o que tem de mais democrático na Revolução Democrática é o debate fundiário, é democratizar a propriedade da terra. Porque ao democratizar a propriedade da terra, ao expropriar a propriedade monopolista, né, os monopólios de latifúndios dos senhores feudais, e distribuir eles entre uma massa camponesa, você produzia uma massa de pequenos proprietários. E essa massa de pequenos proprietários tanto daria um impulso ao desenvolvimento do capitalismo no campo, como, o Lenin vai falar, é a melhor base econômica possível para a democracia burguesa. É uma sociedade de massas de proprietários, né? Então, para o Lenin, esse componente está muito ligado. Pois bem, qual o sentido de falar, então, de uma etapa democrática? E aí eu retomo também o que eu falei, né? A gente não pode decorar dogmaticamente a palavra e se assustar com ela. A palavra etapa pode ser usada de vários jeitos, né? A gente pode dizer que a NEP, a nova política econômica, foi uma etapa da Revolução Russa, né? Falar em etapa não é por princípio etapismo, né? O que é etapismo é a gente conceber uma separação mecânica entre essas etapas e, ainda mais grave, no caso das sociedades contemporâneas, conceber a necessidade de uma etapa anterior à Revolução Proletária. Porque hoje, quando a gente fala em América Latina, não existe um país onde a produção no campo já não seja uma produção capitalista e que, portanto, a reforma agrária seja necessária para desentravar o desenvolvimento do capitalismo no campo. Não existe na América Latina nenhum país onde a classe politicamente dominante não seja a burguesia e que, portanto, faz sentido falar em derrubar os velhos poderes e criar uma democracia burguesa, né? Então, quanto mais as sociedades se desenvolvem no sentido do predomínio do modo de produção capitalista e da dominação política da burguesia, mais caduca se torna a ideia da necessidade de uma etapa democrática, de uma primeira revolução que ainda não será socialista, né? E essa ideia, que bem ou mal é uma ideia que atravessa a história da esquerda brasileira, ela hoje se revive de uma outra forma, né? Não só hoje, acho que é uma coisa assim, de pelo menos desde a Segunda Guerra para cá, mais comum na Europa e na América Latina cada vez mais, né? Então, por um lado, há quem diga, não, a gente não pode falar em socialismo ainda, porque primeiro é preciso uma etapa que a gente rompa com o imperialismo, rompa com os latifundiários e crie um desenvolvimento autônomo, industrializante do Brasil, para depois, quem sabe um dia, com o Brasil mais autônomo, com o proletariado mais forte, por causa de uma indústria mais disseminada, etc, 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 aí nesse dia o proletariado volta a falar em socialismo, né? Por outro lado, se essa é uma das variantes do etapismo, a mais presente hoje e a mais consistente, inclusive nos meios que se dizem comunistas,
é o etapismo antifascista, né? Que reproduz a mesma lógica no nível da tática, né? E torna uma calibração tática um desvio estratégico, né? Então não é que se discorda que o objetivo estratégico do proletariado é o socialismo, né? Mas, como o fascismo começa a aparecer e ganhar força, a gente precisa deixar a luta para o socialismo para depois. Primeiro a gente vai derrotar o fascismo, garantir a democracia burguesa, porque na democracia burguesa o proletariado vai poder lutar melhor pelo socialismo, né? O que é uma separação grosseira e mecânica, né? Porque não entende que as democracias burguesas entram em crises no processo de luta de classes. E que não é o proletariado se amarrar a essa democracia, rebaixar seus horizontes à mera defesa dela, que vai garantir a permanência dela. Pelo contrário, vai desarmar o proletariado diante da crise da democracia burguesa. E se o proletariado está desarmado diante da crise da democracia burguesa, quem está se armando é a extrema-direita para conseguir transformar essa crise da democracia burguesa, seja num regime militar, num regime de corte fascista, enfim, as várias variantes aí de bonapartismo, né, como Marx vai chamar, que existiram ao longo da história. Nesse sentido, também é importante a gente frisar que não se trata aqui de menosprezar a luta contra o fascismo. Não devemos criticar a extrema-direita, devemos falar socialismo já e isso basta. Não, né? Se trata de entender que se o fascismo é um produto do capitalismo em crise, em decomposição, o único jeito de derrotar verdadeiramente o fascismo é por meio da luta do proletariado pelo socialismo, né? Só com o proletariado expropriando a burguesia é que a gente acaba com as condições que fortalecem e retroalimentam o fascismo na sociedade, né? Então, falar o Gramsci tinha uma fórmula boa, né, de um texto dele que ele fala nem liberalismo nem fascismo, sovietismo, né? Não cabe ao proletariado a ilusão de ser um fiel da democracia burguesa, né? Isso, ao longo da história do movimento comunista, produziu muitos erros e confusões, né? A melhor expressão dessa concepção etapista da luta política do proletariado está manifesta na tática de Frente Popular, né? Que foi aprovada nos anos 30 pelo 7º Congresso da Internacional Comunista, proposta pelo búlgaro Dimitrov, né? Que é uma figura que foi considerada, inclusive, no 6º Congresso da Internacional, foi tratado como oportunista, né? Mas no 7º Congresso, em função de vários desvios ideológicos dos PCs mundo afora, do medo e da pressão que o fascismo exerce sobre a pequena burguesia, que aflui também aos partidos operários e pressiona a direita a eles, né? Finalmente o 7º Congresso consagra a tática do Dimitrov, né? E a tática do Dimitrov é uma grande fraude, né? Porque primeiro ela parte de uma experiência que o proletariado acumula sobre a tal da Frente Única Proletária, que é uma tática baseada na ideia de que em alguns contextos, né, de enfraquecimento do proletariado, de fortalecimento da extrema-direita, da burguesia radical, etc., é necessário que o proletariado estabeleça uma luta defensiva pelos seus interesses mais imediatos de classe, econômicos, e tente arrastar, inclusive, as bases reformistas para essa luta. Então, o centro da tática da Frente Única Proletária passa pela ideia de que a partir de uma reivindicação, conjunto de reivindicações defensivas, econômicas, de classe dos trabalhadores, os revolucionários vão conseguir cada vez mais influenciar e arrastar as massas que hoje ainda confiam e seguem os reformistas. A tática do Dimitrov diz, o que a gente está fazendo nada mais é do que aplicar a tática da Frente Única. Mas, na verdade, a Frente Popular muda essa equação, porque não se trata mais de basear a unidade ampla num programa mínimo econômico dos trabalhadores, mas sim uma unidade mais ampla para além dos interesses econômicos do proletariado, em função dos interesses políticos, liberais, político-democráticos da pequena burguesia. Então, na verdade, a tática de Frente Popular vai tender a pôr de lado os interesses particulares econômicos da classe trabalhadora, porque se os trabalhadores lutarem demais por salário, lutarem demais por redução de jornada, lutarem demais, etc, 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 eles vão afugentar a pequena burguesia, eles vão afugentar a tal da burguesia democrática, que essa teoria formula que exista. Tem uma burguesia que é fascista, mas tem uma burguesia democrática que não gosta do fascismo. E o proletariado não pode assustar ela, ele precisa conquistar ela, né? Então o proletariado coloca de lado seus interesses econômicos de classe, coloca no centro da sua agenda a manutenção da democracia burguesa. Ponto, né?
essa tática vai levar a, primeiro, né, a impossibilidade, na maior parte dos países da Europa Ocidental, converter ao fim a derrota do nazifascismo numa onda revolucionária. Porque já há uma década o proletariado vinha se desarmando, né? A coisa chega num extremo, por exemplo, para dar um exemplo do Partido Comunista da França, né, que durante a Segunda Guerra, no pré-Segunda Guerra, criticava e condenava a luta de libertação na Argélia, dizendo, olha, essa luta radical, revolucionária de libertação na Argélia está assustando a pequena burguesia francesa, está assustando a burguesia francesa e jogando ela para o colo do fascismo, está rompendo a unidade dos franceses democratas. Não podemos ter essa luta de libertação na Argélia, porque precisamos da maior unidade possível entre todos os democratas franceses, e infelizmente tem alguns democratas franceses que são colonialistas, fazer o quê? Então não podemos dividir a unidade da luta pela democracia na França, né? Então esses são os extremos que essa política de frente popular chega, né, no processo de subordinar ao interesse de derrotar o fascismo e manter a democracia burguesa qualquer objetivo de classe particular, independente, revolucionário do proletariado, né? O debate sobre o etapismo também, acho que é muito visível como, ao longo do desenvolvimento do capitalismo, né, e da consolidação do poder burguês, o etapismo vai cada vez mais se tornando um reformismo. Então, se a gente olha, por exemplo, para o PCB dos anos 30, 40, 50 ainda até, a gente está falando de um etapismo, de uma concepção estratégica de que primeiro que está na ordem do dia é a Revolução Democrática, depois a gente fala em socialismo. Isso é um problema. Mas esse etapismo está calcado numa concepção revolucionária dessa transição para a democracia burguesa, né? Então, é necessário armar o povo, organizar a insurreição, porque só o povo armado, se rebelando em aliança com os soldados pobres, poderá conquistar uma revolução, etc, etc, né? E quanto mais a gente vê a sociedade capitalista amadurecer nesses países e a burguesia no poder, menos faz sentido falar em etapismo revolucionário, né? Cada vez mais, se o objetivo é só um capitalismo melhor, não precisa mais de uma revolução, é só reformar o capitalismo que já existe, né? Então, necessariamente, essa ideia de que antes de botar na ordem do dia o socialismo, a gente precisa colocar uma série de mudanças para o capitalismo brasileiro, para ele ser mais independente, mais autônomo, melhorzinho, menos bárbaro, etc, etc. Isso aí vai se tornando francamente reformismo, né? Nem etapismo revolucionário a gente encontra mais no horizonte, né? Também vale a pena dizer, né, e aí também fazer a recomendação de leitura, tanto do Anti-Dimitrov, né, do Francisco Martins Rodrigues, que contém aí uma discussão bem minuciosa sobre essa tática da Frente Popular, mas também alguns documentos do Partido Comunista da Grécia, né, que faz um balanço importante assim, dos limites dessa tática, né? Ela foi especialmente dramática na Grécia, onde os comunistas em armas, né, lutando numa guerra civil feroz contra o fascismo, ajudam na derrubada, né, na derrota do nazifascismo na Segunda Guerra, e logo depois são instruídos a entregar suas armas, se desarmar e aceitar a democracia burguesa e lutar no interior dela, né? E aí não demora muito para daí os militares gregos organizarem um golpe, né? E o partido ser posto na ilegalidade, ser perseguido, muitos comunistas mortos, né? Por conta dessa ilusão de que, bom, a tarefa principal era derrotar o fascismo, agora que ele está derrotado, vamos dar uma trégua e depois a gente começa a falar em socialismo de novo, né? Hoje no Brasil, esses três desvios, né, são muito presentes e predominantes, né? Existe primeiro, né, uma ideia de que é impossível uma luta revolucionária hoje, né? Portanto, só o que resta é a luta por reformas, né? Segundo, uma ideia muito visível, né, na tática da Frente Ampla, onde reboquismo e etapismo se encontram com perfeição, porque qual que é a grande, brilhante tática da Frente Ampla petista para combater o fascismo, né? Eles perceberam, com a derrubada da Dilma, que o que levou a Dilma a ser derrubada foi o fato de que a burguesia queria acelerar os ataques à classe trabalhadora, né? Beleza, o PT ainda
entregava alguma coisa, né? A própria Dilma faz a lei da terceirização, a lei antiterrorismo, uma série de outras legislações, começa a debater a reforma da Previdência, né? Mas a burguesia percebe que, por seus laços com o sindicalismo, com o movimento popular, o petismo é incapaz de entregar na velocidade que eles gostariam tudo isso, né? E, portanto, derruba a Dilma, né? Para abrir caminho para a tal da ponte para o futuro do Michel Temer, né? Reforma trabalhista, reforma da Previdência, autonomia do Banco Central, mais rápido, né, do que a Dilma entregaria, ou o próprio parlamento de maioria de direita poderia entregar sob um governo Dilma, né? Então, qual que é a brilhante conclusão que o PT chega disso? Bom, se o que faz a burguesia apoiar a extrema-direita são seus interesses econômicos, o que a gente precisa fazer para acabar com o risco do golpe, com o risco do fascismo, é ceder aos interesses da burguesia. Porque se a burguesia conseguir tudo o que ela quer sem precisar derrubar a democracia para isso, ela não vai ter por que derrubar a democracia. Brilhante tática, né? Então tentam ser ainda mais eficientes na realização dos interesses econômicos da burguesia do que o Bolsonaro foi, para mostrar para a burguesia que a burguesia não tem por que bandear para o lado da extrema-direita. Ela pode confiar no reformismo social-liberal para realizar aquilo né, que a burguesia quer. Pois bem, no entanto, essa brilhantíssima tática de ficar a reboque dos interesses econômicos da burguesia em nome de evitar a ascensão da extrema-direita, né, não tem produzido nada a não ser o fortalecimento da extrema-direita. Porque a extrema-direita ela não se fortalece só porque a burguesia financia ela, né? A Clara Zetkin é uma comunista que vai notar isso com muita vivacidade já nos anos 20, o quanto o fortalecimento da extrema-direita, do nazismo no caso, entre as massas trabalhadoras alemãs, tem a ver com a desilusão com o reformismo, com a desilusão com a social-democracia, né? Se aqueles partidos que deveriam representar o proletariado realizam uma política de conciliação com a burguesia e que, portanto, favorece mais a burguesia do que o proletariado, e o proletariado não vê chegar a essa tal transformação social prometida, né? Isso vai produzindo uma desilusão, que é uma desilusão que não atinge só essas organizações políticas, mas atinge a própria classe, né? A classe trabalhadora que passou 30 anos ouvindo daqueles partidos de esquerda que ela precisa ver seus próprios interesses como classe, se organizar como trabalhadores, porque os trabalhadores do Brasil são injustiçados, precisam chegar no governo, etc, etc, etc. E daí quando chega lá, esses partidos, eles fazem uma política burguesa ainda assim, essa massa se sente usada, se sente enganada, e sente enganada não só quanto a esses partidos, mas enganada quanto àquela ideia de que ela, enquanto classe, tem interesses particulares, que ela, enquanto classe, tem a capacidade de propor uma outra forma de organização social, né? E essa desilusão vai fazer com que uma camada grande dos trabalhadores bandeie para a extrema-direita, né? Não tem nenhuma surpresa com o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Quantos aposentados no Brasil hoje que não foram atacados pela reforma da Previdência lá do Lula, lá em idos de 2004, 2005, não se tornaram visceralmente antipetistas e não estão aí nos batalhões de disseminação de fake news bolsonaristas, redes sociais afora, né? Quantos trabalhadores dos Correios que passaram quase 15 anos sob gestões petistas atacando os Correios, achacando as condições de trabalho, ampliando pela beirada a privatização e a terceirização. Você vai virar para esse trabalhador e falar, não, mas a esquerda representa seus interesses, a direita é contra você, né? A demagogia social da direita consegue nessas horas, explorando as contradições do reformismo, se vender como antissistema. A velha fórmula, né? Que agora se repete com a brilhante ideia do governo de fazer uma portaria tecnocrática que para a massa trabalhadora foi entendida como vamos aumentar a fiscalização do Pix para poder cobrar melhor vocês que estão sonegando demais, viu, ô manicure, viu, ô vendedor de picolé, você sonega, você é bandido. E daí, de repente, a extrema-direita aparece dizendo, olha, tá vendo, o governo quer tributar demais os pobres, o governo tá contra os pobres, né? É uma grande surpresa que nessa quadra, quando a esquerda abre mão de defender os interesses econômicos da classe trabalhadora, em nome de defender a democracia no abstrato, né? A massa trabalhadora não come democracia, né? E essa democracia também não serve a seus interesses, né? Então, assim, por um lado, vem
a classe trabalhadora fazendo sua experiência com a democracia liberal e chegando à conclusão de que ela não é lá grandes coisas para resolver nossa vida. E do outro lado, a gente encontra uma esquerda dominante abrindo mão dos interesses econômicos da classe trabalhadora só em nome da defesa dessa democracia que para a massa já é vista como uma democracia corrompida, uma democracia onde o que manda é o poder econômico, uma democracia onde o que manda é a propina, o que manda é quem paga a banda, escolhe a música, né? Então, não é tão surpreendente que essa demagogia democrática pequeno-burguesa não consiga frear o processo, né, de ascensão da extrema-direita, de enraizamento dela entre as massas, né? O único jeito de frear isso, e aí o exemplo muito emblemático é a luta pelo fim da escala 6x1, né, é botando na ordem do dia os interesses econômicos de classe dos trabalhadores, porque eles produzem uma clivagem política, uma fissão, uma fissura, né, no chão entre os interesses do proletariado e dos da burguesia, né? Então a extrema-direita, por exemplo, como é que ela lidou com os problemas diante da emergência dessa luta? Né? No primeiro momento, quando ela bateu e falou que era coisa de vagabundo, reduzir jornada, um monte de apoiador, trabalhador da direita bateu na direita. Nicolas apanhou como nunca antes na história desse país, porque que absurdo se falar que quem quer o fim da 6x1 é vagabundo. Marco Feliciano apanhou que nem um maluco. Até a própria direita perceber que ou ela começava a tentar sinalizar que 6x1 realmente é absurdo demais e tentar manter-se à frente desse processo, né, minimamente mediando, ou ela ia ser varrida, amassada, né? Por outro lado, ela é incapaz de cooptar uma pauta dessa, né? A gente está falando de um debate, quando a gente está falando dos interesses econômicos de classe do proletariado, a extrema-direita pode até na demagogia dela sinalizar que não sou contra não, mas ela não pode lutar ao lado da classe trabalhadora por isso, porque ela está amarrada aos financiadores burgueses dela, né? Então, esse tipo de debate, esse tipo de luta é justamente o que ajuda a separar os interesses, botar muito clara a polarização de interesses de classe que existe na sociedade e com isso fazer avançar a luta, a organização da classe trabalhadora, isolar a burguesia, isolar a extrema-direita que ela financia e que em última análise representa os interesses dela, né? Então, camaradas, é um tema que dá para passar muitas horas falando sobre cada um desses assuntos, né? Eu tentei fazer aqui uma breve síntese elementar do que é o reformismo, do que é o reboquismo, o que é o etapismo e um pouco, não só histórica, teoricamente, né, mas na nossa análise contemporânea da realidade brasileira. E acho que é um debate que a gente com certeza vai continuar aprofundando na próxima aula, nos outros módulos, né? Mas que eu fico sempre aberto aí, como já encerrei alguns vídeos dizendo, as críticas, sugestões, dúvidas, né? Surgindo dúvidas, encaminhem suas dúvidas para a Comissão Nacional de Formação, críticas, apontamentos, insuficiências, podia ter falado de tal coisa, não falou pouco de tal outra, foi insuficiente a abordagem. Não hesitem em, a partir desse estudo coletivo, né, por um lado, apontar as melhorias que a gente pode permanentemente ir fazendo no nosso sistema de formação, mas também se apropriar desse conteúdo como seu, né, ajudar a desenvolvê-lo e se capacitar para um dia serem vocês dando essa palestra, explicando essas coisas para os trabalhadores nos mais diversos espaços da nossa luta. É isso, bons debates.